Olá, moçada, tudo bom? Professora Cláudia Fávero, de língua portuguesa, ok? Hoje nós faremos a correção referente à aula 8, que é sobre leitura comparativa e o diálogo argumentativo, tá? Então, abram o livro lá na página 22, o livro, né, didático, para que nós possamos começar, então, a revisão desses exercícios. Bom, o que nós precisamos entender? Que um diálogo argumentativo, né, ele se baseia em quê? Em apresentar os meus argumentos, e eu tenho que sempre lembrar que vão ter pessoas contra e pessoas a favor das minhas ideias. Nem todos vão concordar com aquilo que eu tenho como opinião, tá? Então, antes de iniciar esse diálogo, eu tenho que ter isso em mente, que nem todos vão concordar com minhas ideias, que nem todos pensamos iguais, correto? Bom, o que seria então, na verdade, argumentar, né? Argumentar é defender uma ideia, certo? Então, eu vou defender uma ideia ou uma opinião, alegando uma série de razões que apoiem esse meu pensamento. O propósito de quem argumenta é convencer os seus interlocutores da validade de uma posição, tá? Adotando um determinado comportamento. A argumentação tem uma grande importância na nossa vida social, porque é ela que recorremos para justificar alguns comportamentos, tá? A opinião que se sustenta recebe o nome de tese. Então, quando nós vamos defender um assunto, né, uma opinião, a gente chama isso de tese. E as razões que se alegam na sua defesa, aí seriam os nossos argumentos, ok? Temos que lembrar que argumentar não é ficar simplesmente dizendo porque sim, porque sim, porque sim, ou porque não, porque não, porque não. Eu tenho que saber validar esse porque sim, o porquê, né? E para isso eu preciso sempre de quê? De muito conhecimento, né? Para que vocês façam essa atividade da página 22 a 24, nós temos vários textos, tanto em sites confiáveis, né, na internet, como no nosso próprio livro, ok? Porque vocês precisam aí fazer um diálogo, né, um diálogo argumentativo. E o diálogo é o quê? É a base das relações sociais. Dialogar é fazer o quê? Fazer uma troca de informações com outras pessoas, né? Falando, escutando, apresentando, compartilhando os conhecimentos e descobrindo coisas novas, ok? A comunicação oral desenvolve-se por meio do nosso diálogo, que é caracterizado por quê? Pela presença e intervenção de vários interlocutores. Então, eu não tenho como falar sozinho, né? Eu vou sempre ter interlocutores. E para que isso aconteça de uma maneira legal, é interessante que respeitemos, né, o tempo da fala dos outros e que os outros também respeitem a nossa fala, ok? Bom, vocês devem estar pensando, né, o que isso tem a ver? Eu já explico para vocês, mas só observem o que o rapazinho aí faz, tá? Opa. Bom, vocês devem estar pensando, né? O que é isso? Na verdade, é um galo cantando. Quando nós vamos dialogar, que nós pretendemos que a pessoa nos ouça, o que nós devemos fazer? Lembrar do galo aí. Por quê? Muitas vezes eu tenho uma opinião bacana, eu fiz ali, né, os meus argumentos no meu caderno, treinei para falar isso na hora da correção e eu não consigo expor. Por quê? Porque eu esqueço, né, que todos realmente precisam escutar e entender aquilo que eu estou falando, certo? Então eu tenho que lembrar do nosso amigo galo ali. Por quê? Quando ele quer realmente acordar, chamar atenção, ele procura um lugar sempre alto, né? Muitas vezes ele não tem esse lugar, ele vai cantar do chão mesmo. Mas se ele tem, ele procura
subir numa árvore, numa casa, numa cerquinha, como nós estamos vendo ali, né? Para que ele consiga realmente emitir a sua voz, o seu canto ali, no caso. Nós devemos pensar da mesma forma, tá? Não dá para eu expor a minha opinião nesse diálogo maravilhoso que eu preparei ali, né, sobre os refugiados, e colocar o meu pescoço assim, ninguém vai me entender, ok? Então eu tenho que lembrar que por que ele faz isso? Ele normalmente sobe, né, no lugar mais alto, estica o seu grande pescoço, levanta a cabeça, muitas vezes até abre as asas, né, como nós vimos ali, se levanta todo para que ele consiga expor a sua opinião ali no caso, né? O que ele pretende, acordar as pessoas, ok? E vocês vão pretender fazer o quê? Convencer o interlocutor. Então, para isso, ele precisa ouvir aquilo que você tem a dizer, ok? Porque quando nós abaixamos a cabeça, fazemos a leitura olhando para o caderno, para o livro, ninguém consegue entender direito aquilo que eu quero expor, tá? Então, o primeiro passo é você conseguir expor isso que você preparou, tá? Você vai preparar o quê? Um diálogo, né? Onde você vai pôr os seus argumentos sobre ajuda aos refugiados. Como nós já comentamos, na aula 8 a professora também comentou bastante, né? Nós temos vários textos no nosso livro que falam sobre esse tema, certo? Eu devo ficar somente nesses do livro? Não, eu vou buscar mais informações, ok? Porque as opiniões, elas não surgem do nada, né? Para participar, então, desse diálogo, é preciso se preparar, refletir sobre o tema a ser debatido, ok? No nosso livro também, aqui, ó, nós temos, né, algumas perguntas de 1 a 5, desculpa, de 1 a 4, que nos ajudarão nessa produção, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós devemos fazer, observar que a resposta a ser dada deve expor uma opinião sua. Não existe o certo e o errado. Se é a sua opinião, você vai defendê-la, ok? Você vai buscar argumentos para realmente comprovar que a sua opinião tem um lado certo. Reflita sobre cada questão e, se julgar necessário, anote a sua resposta, a sua opinião em uma folha. Lembre-se que fato é diferente de opinião. Fato é aquilo que está comprovado, que realmente aconteceu. A opinião é aquilo que você pensa a respeito daquele fato, ok? Então, as perguntas que vocês devem responder são as seguintes. Os refugiados abandonaram suas casas, seus familiares, estudos, suas profissões. Na sua opinião, do que os refugiados mais devem sentir falta? Óbvio que você já tem essa ideia na cabeça, e se você leu outros textos, você verá alguns depoimentos, né, de alguns refugiados. Daí você consegue realmente comprovar a sua opinião, ok? Segundo, o que os refugiados podem oferecer a nós brasileiros? Justifique sua resposta. Eles, lógico, têm o que nos oferecer, né? Porque vieram vários refugiados com várias profissões, com vários pensamentos, tem alguns que já até ajudaram a salvar vidas aqui no Brasil, né? Tem alguns que vieram para trabalhar como médicos, como enfermeiros, então pesquisem, levantem esses dados, ok? A terceira, por que, ao se referir aos refugiados, muitos dizem que é preciso construir mais pontes e menos muros? Lembram lá do sentido denotativo e conotativo? Aqui no caso, pontes e muros está no sentido conotativo, né? Porque o que seriam essas pontes? Qual é a função da ponte? Unir, né? Se eu tenho um abismo entre eu e você, eu construo uma ponte. Isso vai fazer com que nós possamos nos aproximar, ok? Se eu construo um muro, o muro aí tem o significado de quê? Né? Então aí eu vou me separar de você, eu coloco obstáculos entre nós, tá? Então pensem nisso e respondam que vocês entendem como que a gente pode pensar na questão dos refugiados aí em pontes e muros, tá?
E a quarta e última, de que maneira os brasileiros podem combater o preconceito contra os refugiados, acolhendo-os em nosso país e integrando-os à nossa sociedade? Tá? Então, de que forma? Como que nós podemos combater isso? Ok? Façam essa atividade, ok? Lembrem-se de tudo aquilo que nós sugerimos aqui. Agora, lá no livro de atividades, nós temos também alguns exercícios que nós, deixamos de corrigir, então façamos a correção agora, na página 13. Nós temos um texto sobre a plataforma Geek, né? Então, ele vai falar lá o que é essa plataforma, vocês devem ter lido, obviamente, esse texto, né? Quais são as soluções dessa plataforma e quais foram os resultados do uso dessa plataforma. Lembram? Ok. A primeira pergunta é: qual é o tema do texto e a quem ele se destina? Então, o que acontece lá? O texto trata da divulgação da plataforma, certo? Que ajuda os alunos a estudar de acordo com as suas necessidades. E ela se destina a todos os envolvidos com a educação de jovens em idade escolar, certo? A segunda, como a plataforma ajuda os alunos a estudar considerando suas necessidades? Eles fazem o quê? Uma avaliação, e a partir desses dados, a plataforma identifica quais são suas necessidades e monta um plano individual com os conteúdos, aulas e exercícios, assim como nós, professores, fazemos em sala. Corrigimos as provas, vemos onde está, a maior dificuldade da turma e fazemos o quê? Uma revisão sobre aquilo, tá? Então, a plataforma também ajuda dessa forma. Terceira e última, como é possível saber se a plataforma realmente ajudou os alunos a melhorar em determinado conteúdo? Por meio do acompanhamento do desenvolvimento do aluno, tendo em vista que ele participe, então, dessa avaliação no início e no final do ano letivo, ok? Bom, espero ter tirado suas dúvidas, um ótimo estudo, tá? Façam aí, treinem o seu diálogo argumentativo e até a próxima. Tchau, tchau.